Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, falando hoje sobre psicologia, esse tema que todo mundo aqui já sabe que eu adoro falar sobre psicologia, gosto demais, acho que a psicologia ela ajuda muito e que todo mundo deveria fazer terapia alguma vez na vida, nem que seja para se encontrar, para se entender e para ter uma qualidade de vida, ter muito mais, né? A gente se entendendo, a gente vive melhor. Isso que é importante. Mas enfim, falando sobre psicologia, Edgar Dias, Psicologia Zona Norte SP, tudo bem, Edgar? Tudo bem, Seja prazer em bem-vindo aqui conhecê-la. ao Resenha. Edgar, a gente batendo um papo aqui antes de começar o nosso programa e assim, eu gosto muito das histórias das pessoas. Eu acho que o que a gente faz e o sucesso que a gente tem, enfim, profissionalmente, vem da nossa história. Às vezes as nossas histórias até meio tumultuadas, nossa, começou numa coisa, foi para outra, mas isso faz com que a gente trabalhe melhor, né, as experiências. E o Edgar, assim como eu, começou em outra área também, né, Edgar? Conta um Exato. pouquinho pra gente aí sobre isso. Bom, como assim, muito jovem, a gente às vezes não tem maturidade para se impor sobre as nossas decisões e a influência dos pais às vezes acaba sendo muito significativa. Né? Então eu trabalhava numa empresa de processamento de dados aos 18 anos. E aí meu pai falou, vai fazer processamento de dados, faculdade, mas eu quero fazer psicologia, quero fazer história. Ele, mas isso não dá dinheiro, isso é coisa de... Várias coisas, mas não queria isso é coisa de mocinha, isso é coisa de mulher. Eu falei, não, eu quero fazer, não. Vai fazer processamento de dados. Aí entrei na FATEC, na época, e não fui muito feliz, assim, chegou no último ano, Tava sofrendo já carregando uma série de DPs ali, porque não tinha prazer naquilo. Falei, não, vou fazer psicologia. E foi uma época que a FATEC teve greve, então a gente estava tendo aulas em janeiro. E falei, não, sai fora, não vou. E já não tinha como prestar um vestibular, prestei numa universidade particular. E na época trabalhava num call center, numa empresa de convênio médico, fazendo cobranças de convênio médico. Ganhava R$ 900 por mês e a faculdade era R$ 900. Falei, eu vou, tô nem aí. E fui. E aí minha mãe, ela era técnica de enfermagem num pronto-socorro e ela fazia trufas para vender lá. Falei, vamos virar sócio nessa parada aí? Que legal! Aí ela, como assim? Você faz e eu também começo a vender. Vou vender na faculdade, eu vou vender nessa feira que tem aqui perto de casa, e vou vender aos domingos naquela outra feira, né? E vou vender no meu trabalho. E aí comecei a vender trufa. E aí com dinheiro de trufa, pagava a faculdade, pagava a apostila e às vezes dá para fazer um rolezinho que valia a pena. Então boa parte da faculdade fui pagando, foi através de vendas de trufas, né? Até que no último ano consegui um estágio e trabalhava numa empresa, saí da empresa de cobrança de plano médico e aí eu caí numa furada, fui vender cosméticos em salões de cabeleireiro, não deu certo. Aí o que foi depois? Aí depois consegui um estágio na área de RH, trabalhei um estágio em um hospital e depois uma empresa de prestação de serviços. E eu falei, não é isso. Não é isso. O meu foco é trabalhar com desenvolvimento de pessoas. E, claro, as organizações são importantes, as organizações, mas eu quero desenvolver pessoas. Teve uma coisa que me impactou muito, assim, quando estava no RH, aí chegava uma pessoa numa situação vulnerável, necessitava do emprego, aí ele preenchia a ficha e eu levava a ficha para a coordenadora. Até que um dia chegou uma gerente lá e falou, Edgar, quando você está aqui, você precisa deixar o seu coração lá fora, porque aqui você está buscando os interesses da empresa. E nem sempre aquele que mais precisa é o que tem a condição de assumir a vaga. Falei, entendi. Eu vou buscar uma outra área também.
no porquê não é isso que eu preciso. E a partir disso, eu sempre tive muita vontade de trabalhar com saúde mental. Cresci num bairro periférico, então via muitas pessoas envolvidas com álcool, com drogas, tinha problemas de saúde, eu presenciei problemas de saúde na família, uma tia que teve problemas psiquiátricos, e eu cheguei a ir na instituição psiquiátrica onde ela estava internada e falei, nossa, que mundo curioso, assim, pessoas têm comportamentos diferentes. Nossa, eu quero aprender mais sobre isso. Isso era criança, acho que tinha, sei lá, 7 anos, e aquilo parece que ficava mexendo ali, né? falar, Isso poxa, estava em você, essa coisa de querer entender, né? A mente humana, o comportamento humano, e não tinha como. Não sim, adianta, não ia dar certo você ficar em outra profissão mesmo, não. era aquela época mais, hoje, ainda bem que essas coisas estão sendo modificadas, públicos extremamente marginalizados. Né? Uma pessoa com um problema de saúde mental sofre vários estigmas, um dependente químico sofre vários estigmas. Pô, será que a gente pode ter um olhar diferente para esse público? Eu pensava, né? Ao ver ali o sofrimento de uma família, ou até mesmo da própria pessoa naquela condição de vulnerabilidade. Né? E aí, quando saí da RH, a minha primeira experiência foi trabalhar num centro de acolhida com pessoas em situação de rua. Falei, é isso, Nossa. cara. Nossa. Que experiência, né? E ali você vê, assim, a vulnerabilidade ao extremo das pessoas, assim, que perderam casa, perderam dignidade, perderam valores, né, envolvidos muitas vezes com álcool, com a dependência química. Foi uma época onde a Cracolândia ela ramificou assim por toda a cidade, então não era mais uma coisa tão centralizada ali na região da Luz, né? E aí aquilo se propagou muito, então era um público assim Difícil, muito difícil. Às vezes a gente tinha que ser um pouco mais incisivo em algum tipo de intervenção com um usuário do programa, né? E tinha que sair, às vezes, escoltado, mas era muito gratificante quando, de repente, você conseguia promover a ressocialização de um convivente ali do espaço, dele falar, puxa, eu estou com vontade de trabalhar, eu preciso de ajuda, me encaminha para um CAPS, me encaminha, liga para minha família, eu estou com saudade, eu quero retomar o contato com a minha família. É gratificante, né? Não Porque tem é um trabalho preço. árduo, quando você fala principalmente da questão da dependência química, porque por mais que às vezes a pessoa ela tenha aquela vontade de mudar, de largar, de retomar uma vida saudável, o próprio organismo dela e a crise da dependência, nossa, eu imagino o quanto difícil é. Porque você tem o trabalho psicológico, mas você tem um trabalho clínico, que às vezes até você tem que entrar com alguma intervenção de medicamento, né, para poder fazer essa limpeza do organismo, né? Exatamente. E aí, uma pessoa que está em situação de rua, como controlar, inclusive, isso? Como controlar isso? Porque na rua ela recebia dinheiro, recebia roupas, fazia uns biquinhos, ganhava dinheiro, mas não tinha uma moradia, vivia numa condição de violência. Muitas vezes uma pessoa em situação de rua é agredida, colocam fogo, situações assim deploráveis. Né? Então, como trazer o resgate da esperança desse sujeito? Né? Uma vez que a gente perde a nossa esperança, parece que perde o brilho da vida. Sim, Né? sim. Então, como trazer a esperança? Você passa a não acreditar que tenha algo depois daquilo, né? E aí a gente pensar em alternativas como expandir uma rede de apoio, porque às vezes você está num acompanhamento psicológico e a gente não vai só falar não vai falar palavras de amor, né, que o sol voltou a brilhar, os passarinhos voltarão a cantar e sairemos felizes a cantarolar. Né? Então, assim, a gente mexe em coisas que choca, e depois disso, o que ele vai fazer com a angústia que fica? Né? Se não tem uma rede de apoio, então... Diz que a abstinência é muito complicada, né? Também. Abstinência, sim.
Mas, então, aí, se não expande essa rede de apoio através de acompanhamento médico, um acompanhamento psiquiátrico, uma intervenção psicológica, ele E até fica social, vulnerável. A né? próxima semana ele já está recaído ou ele ficou lá na Cracolândia e desapareceu. É interessante essa tua experiência, porque eu vejo assim, você trabalha muito bem com essa condição da vulnerabilidade, né? Tanto com a questão, por exemplo, das mulheres vítimas de agressão, dos traumas, não só as mulheres, mas também a comunidade homossexual, enfim, e toda essa parte, eu percebi isso, dos traumas ocasionados até por essa questão da agressão, do relacionamento abusivo, de tudo isso, você consegue trabalhar bem com isso. Você dá resultado, né? O teu atendimento ali. Eu tenho uma paixão indescritível por aquilo que eu faço, assim. E quando você vê um processo de adesão ao acompanhamento, porque não é fácil a gente falar sobre aquilo que mexe O conosco, que dói, né? né? E às vezes a nossa tendência é colocar ali um band-aid para não ver a ferida, né? Mas está infeccionado por dentro. E se não tratar essa infecção, ela pode generalizar. Mas quando a gente vê que, putz, eu tirei isso aqui, tá feio pra caramba, mas eu vou ter que arrancar esse pus para poder ter uma vida saudável. E aí vê a pessoa assim, cara, eu consegui colocar um limite na pessoa que veio ali me chavecar achando que eu sou facinho. Nossa, eu me senti tão poderosa. Né? Você é poderosa, cara. Né? Você pode. Isso entra naquele lugar, às vezes a pessoa viveu um ambiente tão abusivo que acaba normalizando isso. Teve uma moça que tive contato, ela nasceu numa comunidade que era muito violenta. E ela falava, sair de casa sempre via alguém que era morto, alguma pessoa que era agredida, que era espancada. E eu só passei a entender que aquilo ali não era normal quando eu saí daquele lugar. Havia uma normalização do que não deve ser normal. Isso acontece, acho que em vários aspectos também, por exemplo, dentro da violência doméstica e familiar, uma coisa que eu li também a respeito disso, que tipo, tem mulheres que elas vivem uma situação de violência doméstica, de abuso, e elas já vieram, elas já aceitam isso como naturalidade, porque elas já vêm de uma criação, de um ambiente que já é assim. Tipo, viu isso acontecendo ali entre pai e mãe, e aí parece, assim, eu li uma reportagem uma vez até uma pessoa falando, né? Ah, mas pra mim, será que eu não sei escolher, porque eu escolhi a mesma personalidade que o meu pai. Tem muito isso. Às vezes o espelho, a imagem que se tem de um homem é aquela, agressiva, e aí aquela criança, aquela menina que é criada dentro daquele ambiente, ela enxerga como imagem do marido adequado aquele que é a referência do pai, que também era um agressor. Tem muito isso também. Sim, porque assim, nós somos seres biopsicossociais, né? Então tem o nosso aspecto biológico, que carregamos através dos nossos antepassados, pais, avós. Uhum. Tem o social, né, do meio que a gente interage, sendo que o primeiro meio que nós interagimos são com os nossos familiares, nossos pais. E depois o psico, com a forma como a gente vai descobrindo sobre o mundo e as coisas. O social ele acaba tendo um impacto muito significativo nessa formação, porque o primeiro contato são com os pais. Pais, ou sei lá, parentes, cuidadores, que são abusivos, há uma grande probabilidade de trazer essa deformação na forma como se relacionar. Ontem mesmo eu estava atendendo uma paciente que ela sofreu um abuso de um padrasto. E ninguém acredita nela. Até hoje, ela tem 40 anos de idade. Ninguém acredita nela. E ela passou a desenvolver relacionamentos abusivos. Ter relacionamentos que as pessoas abusavam dela e ela não identificava que aquilo era abuso. A pessoa quer transar comigo, eu vou. Não é assim. Tudo bem, é o seu corpo, são suas escolhas, mas será que tem que ser com qualquer um, a qualquer momento, a qualquer lugar? É
é um fast food, eu quero que você faça isso e pronto, a qualquer hora do dia. Não. É, e ela ficou muito mexida, assim, claro, porque são coisas que ela não tinha essa percepção. Com 6 anos de idade já havia pornografia. Então, foi tendo uma concepção que aquilo é o amor. Aquilo não é um amor. Né? Chega o vídeo, tá assistindo pornografia, o cara chegou com uma caixa de pizza e daqui a pouco já está tendo uma relação sexual com a pessoa. Não, isso não é amor. Não é algo natural. Claro, às vezes não tem o primeiro encontro e ocorre, mas não é a forma de explorar o outro no bom sentido, através de uma conversa, do toque, do beijo, da sedução, né, daquela excitação através dessa troca. Puxa, nossa, que mulher excitante, que cara excitante, nossa, que conversa excitante. Não, algo apenas a busca ali de uma dopamina, talvez, de uma excitação que às vezes nem tem o prazer de verdade, não sabe que seja o que é verdadeiramente uma relação onde ela vai efetivamente ter um orgasmo. Porque houve essa deformação Teve da forma uma como... deformação lá atrás, né, na forma com que ela enxerga aquilo. Então, assim, acaba se aproximando de parceiros que não vão dar essa mudança de perspectiva. E às vezes quando aparece um que vai, porque pra gente é natural, que é essa coisa do romance, de tudo isso, e apresenta algo diferente, a pessoa até estranha. Sim. Não é? Aí ela entra em choque, né? E ela acaba criando obstáculos, porque para ela aquilo não traz a emoção que ela está acostumada por uma coisa meio que impositiva, talvez, né? Porque também acaba trazendo crenças que ficam enraizadas dentro dela de que talvez ela não seja merecedor de ter um cara que a trate bem. Uma crença de desamor, uma crença de desamparo, porque foi desamparada em boa parte da sua vida, no seu período de formação, onde ela teve que se virar sozinha, com 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos de idade. Hoje teve que virar mulher muito cedo, ser cuidar da mãe e dos vários outros irmãos, sendo uma dona de casa com 12 anos de idade e não poder viver a sua infância e adolescência. Então, quanto desamparo, às vezes, a mulher, o homem também, ocorre. Uma coisa que eu vejo que as mulheres têm muito é a tal da dependência emocional, né? Eu vi vários casos, assim, por exemplo, de mulheres que elas têm uma necessidade de estar num relacionamento. Tipo, terminou com um, precisa ter um relacionamento. Não conseguir, a falta de conseguir se enxergar e conviver com ela mesma. Que a psicologia também tem trabalhado bastante isso, né? Essa coisa da dependência emocional. Mas a gente tem que tomar cuidado quanto isso tem levado a um modo um tanto vulgarizado dessa questão de dependência emocional. Nós sofremos por amor e desejamos ter alguém que nos faça feliz, né? Afinal, somos seres sociáveis, isso que nos distingue dos animais, assim, nessa questão da troca e essa necessidade de ter os outros. Dependemos de um dos outros. Mas pessoas que passam por situações de abandono, que não tiveram um lugar de proteção ali no seu desenvolvimento como uma criança, é um serzinho vulnerável. Ela não tem essa proteção, ela vive uma espécie de abandono. E isso traz uma angústia para esse ser. Então, é uma angústia, muitas vezes, uma angústia de abandono. Então, uma pessoa que vive uma angústia de abandono, ela tende a agir de duas maneiras. Ela se entrega em relações intensamente para que não sejam abandonadas, mas nesse momento elas já estão se abandonando porque entregou a sua vida por completo ao outro, ou elas tentam se distanciar de qualquer relação para que não sofra novamente novos abandonos. Tem os dois extremos, né? Então, criam as suas defesas, né? Criando ali até uma casca grossa para não ser uma pessoa acessível, né? Mas, em ambas as situações, o sofrimento é recorrente.
Entendi. A mente humana, gente, é incrível isso, como tem coisa pra caramba. E assim, são vários fatores, né? A gente realmente é fruto daquilo que a gente vive, das nossas emoções, dos nossos traumas, das nossas vivências. E a psicologia tem um papel muito importante em relação a isso. Hoje eu vejo que é o que a gente costuma dizer muito, né? As doenças do século, que é a ansiedade e a depressão. É, todo mundo com um quesinho de ansiedade, um quesinho de depressão e todo o resto que acompanha, né? Porque aí vem intensificado com trauma, intensificado com aceitação, com aquela coisa do ego, né? Do olhar para si e várias... Enfim, acho que o campo de análise da psicologia é gigante. Sim. Ainda mais hoje em dia, né? Hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo e é o quinto em Nossa. depressão. Então, Estatisticamente já está nesse... estatisticamente. Então, é uma população que vem sofrendo, uma população que necessita de cuidados. E o quanto trazer o entendimento sobre esse papel do cuidado com a saúde mental é importante, que ainda tem muito tabu. Exato. Né? Às vezes as pessoas não têm vergonha de falar, estou fazendo um tratamento para hemorroidas. Mas tem vergonha de falar que está fazendo terapia. Estou indo para o psicólogo, não podem saber que estou tomando de repente um medicamento, eu estou tomando ali minha fluoxetina. Não, Edgar, mas isso eu vejo assim, houve um avanço até na psicologia com relação a isso, porque era muito mais forte esse preconceito antes. Hoje as pessoas ainda falam mais um pouco, de fato ainda existe esse preconceito, esse medo às vezes de se expor, mas antigamente era tido como coisa de doido. Você tinha o psicólogo infantil na escola, que você era chamado quando o seu filho aprontava porque ele tinha algum problema. Enfim, se tivesse. Mas quando você falava que você estava indo pro psicólogo, você estava doido. Era coisa, tô doente. Não, fulano faz terapia, cuidado. Então, era muito mais preconceituoso esse campo, né? Essa área, o expor que você estava fazendo um tratamento. Hoje, eu acho que até com esse advento mesmo de você ter mais informação da comunicação, da internet, falar mais sobre esses aspectos, sobre os traumas, sobre tudo isso e essas mudanças assim de sociedade, acabaram mostrando a necessidade de se fazer a terapia, de se corrigir, de se olhar para si. Eu vejo que tem se falado muito sobre o aspecto autista e seus níveis, que antes não falava. Autista era tido como aquele único perfil e só. Hoje você consegue enxergar essa questão dos níveis e o TDAH, e, enfim, tudo mais. Mas eu vejo como uma evolução. Que bom, porque ainda precisa evoluir muito, né? Precisa ter muito quebra de paradigmas aí, né? E a participação social é muito importante nisso, de trazer essa consciência, de levar informação, de acolhimento, né, sem julgamentos. Isso é muito importante para que as pessoas entendam que depressão não é frescura, estar triste não é bobagem, não é vagabundice, não. Ansiedade é normal, fiquei ansioso para vir para cá hoje. Ansiedade é algo normal. Você vai numa entrevista de emprego, fica ansioso. Vai para aquele primeiro encontro que você estava aguardando, fica ansioso. É normal, mas quando isso acaba tendo prejuízos maiores em nossas vidas, acho que eu não vou nessa entrevista não, porque não vou dar conta. Não vou nesse encontro não, que ela vai me achar um cara esquisito. Então acaba tendo prejuízos no âmbito social, profissional, financeiro. Então, ter esse olhar de que algo precisa ser cuidado, acho que é um papel de todos nós, da sociedade, para trazer essa mudança de pensamento que eu preciso colocar alguns limites na minha vida, no outro, no trabalho, né? Porque hoje há uma cobrança muito grande para a perfeição do ser produtivo. Né? Você precisa ser uma boa profissional, você precisa ser uma boa mãe, você precisa ser uma boa filha, você precisa estar bonita, você precisa estar gostosa, você precisa ser inteligente, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cozinhar,
Não. Às vezes, não precisa ser absolutamente nada disso, de ter a oportunidade de você acordar remelenta, descabelada, com aquele baby doll furado e ficar assistindo qualquer besteirol na TV e ter um momento para você. É verdade. Então, quando acabou trazendo um estigma de que se eu não estou fazendo nada, eu sou preguiçoso, eu estou improdutivo, eu sou incompetente, eu sou um fracasso. Não. O fazer nada também é bom e é importante. Até o momento para que a gente entre em contato com a nossa angústia, que é considerado um sentimento mais legítimo que nós temos, onde nós voltamos para a nossa própria existência e começamos a dar sentido. Por que eu estou me sentindo assim, cara? O que está acontecendo comigo? Eu não estou sabendo lidar com aquela bota que eu tomei daquela mina. Verdade. Por que isso sempre acontece comigo? Talvez eu tenha que mudar alguma forma de agir. Acho que eu estou sendo muito voraz. Então, é importante o ócio até para isso. É respeitar cada um o seu momento, né? Tem que entender aí os momentos. Edgar, nossa senhora, que delícia falar aqui, muito legal. Eu acho assim, teu trabalho é muito bacana. A gente conversou um pouquinho antes aqui, principalmente essa coisa das mulheres, né? E o Edgar, você falou assim, isso ainda acontece muito, né? Ainda tem muitas mulheres que sofrem isso. Por mais que a gente veja aí os movimentos, bandeiras sendo levantadas e tal, isso acontece muito. Tem muita gente ainda em sofrimento, tem muita gente em estado de vulnerabilidade, seja por vários aspectos. E eu só tenho a te parabenizar aí pelo seu trabalho. Eu sei que não se resume só a isso, né? Você atende várias outras áreas também. Sim. E a gente falou bastante das mulheres, mas é interessante também que o homem ele também tem uma coisa que tenta fazer com que eles mantenham-se rígidos, de não acessar a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade. Né? Do ser produtivo, se eu não conseguir pagar uma conta, eu sou um fracasso. Se eu não produzir prazer para minha mulher, eu sou um fracasso como marido. Se eu não conseguir, se eu ficar desempregado, eu sou um fracasso. Ver como esse sujeito ainda mantenedor como um lugar de potência para eles, de que se eu não me manter nesse lugar, eu sou um fracasso. E muitos se desorganizam quando de repente acontece alguma dessas coisas que são normais. Ou seja, se desorganiza ao ponto de aí dar mais gás para o fracasso. Tipo, perdi um trabalho ali, não consegui pagar uma conta. Aquilo faz tanto mal para ele que ele acaba criando uma cadeia negativa de eventos. Ocorre. Porque entra ali num platô de legitimar aquilo que ele acredita. Realmente, eu fui demitido porque eu sou um imprestável. A minha mulher está olhando diferente porque eu não estou satisfazendo ela. É um lugar assim difícil de desconstruir às vezes com o homem, porque sair desse lugar de força, de potência, que tenta sustentar, que mais na verdade leva à impotência. Olhando para a nossa fraqueza que nos tornamos fortes. Exatamente. E essa frase, para concluir, é maravilhosa. Olhando para nossa fraqueza que nos tornamos fortes. Muito obrigada pela sua presença, Edgar. Eu que agradeço. Muito sucesso lá e na Psicologia Zona Norte SP, que acho que você tem um trabalho brilhante. Pena que a gente não consegue falar mais tempo aqui, falar sobre todas as outras coisas, mas perfeito. Como você entende, a forma com que você lidar com isso, assim, como você lida, né, com os seus pacientes, e é muito bom escutar e tê-la aqui no Resenha. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Vamos terminando por aqui o Resenha Corporativa de hoje. Se inscreva aí no nosso canal, clica aí no sininho para receber todas as notificações, curte, compartilha e vamos que vamos. Até a próxima.